A Espanha é um país que ocupa a maior parte da Península Ibérica no sudoeste da Europa e detém um PIB de quase US$ 1,5 trilhão. Porém, essa riqueza não está distribuída igualmente entre as comunidades autônomas, que são regiões com certa autonomia política e administrativa. O país tem 17 delas e algumas comunidades são mais conhecidas do que outras, como Madrid, que é a capital do país, Catalunha, a região que tentou se separar da Espanha em 2017, e Andaluzia, a terra do flamenco e das touradas. De acordo com dados recentes, a comunidade mais rica da Espanha era a de Madrid, com um PIB per capita de 38.435 euros. A comunidade mais pobre era a de Extremadura, com um PIB per capita de 21.343 euros. Isso significa que um habitante de Madrid tinha, em média, quase o dobro da renda de um habitante de Extremadura. Essa diferença não é um caso isolado. Se olharmos o mapa da Espanha, podemos ver que há uma clara divisão entre o norte e o sul do país, ocasionada pelo leito do rio Tejo. A metade norte, incluindo comunidades como Madrid, País Basco e Catalunha, é mais rica que a parte sul, representada por comunidades empobrecidas como Andaluzia e Extremadura. Essa divisão é tão evidente que alguns economistas chamam a Espanha de dois países em um. Mas então, como surgiu essa disparidade econômica entre o norte e o sul da Espanha? Para entendermos isso, precisamos voltar no tempo e ver como a história influenciou o desenvolvimento econômico de cada região. A história da Espanha é uma história de conquistas, invasões e resistências. Durante a Idade Média, a Península Ibérica foi palco de uma longa guerra entre os reinos cristãos do norte e muçulmanos do sul, que ocupavam a maior parte do território desde o século VIII. Essa guerra ficou conhecida como a Reconquista e durou cerca de 800 anos até a queda do último reino muçulmano de Granada em 1492. Durante esse período, o sul da Espanha, especialmente a região de Andaluzia, era uma das mais prósperas e avançadas da Europa. Sob o domínio muçulmano, a região se destacou pela agricultura, comércio e artesanato. As cidades de Córdoba, Sevilha e Granada eram centros de aprendizado e inovação, onde conviviam pessoas de diferentes religiões e etnias. No entanto, essa situação mudou drasticamente com a conquista cristã do sul. Os reinos cristãos, que tinham se fortalecido no norte com o apoio da igreja e da nobreza, avançaram rapidamente sobre o território muçulmano após cruzar o rio Tejo no século XII. Em menos de 300 anos, eles tomaram toda a Península Ibérica, exceto Granada, que resistiu até 1492. A conquista do sul teve consequências profundas para a economia e a sociedade da região. A nobreza cristã reivindicou grandes extensões de terra que antes pertenciam aos muçulmanos e as transformou em latifúndios, ou seja, propriedades rurais de grande tamanho, onde se praticava uma agricultura extensiva e pouco produtiva. Essas terras eram administradas por senhores feudais que exploravam os camponeses e os obrigavam a pagar altos impostos. Assim, o poder e a riqueza ficaram concentrados nas mãos de poucos, enquanto a maioria da população vivia na pobreza e na dependência. Essa situação teve um impacto negativo na educação e no desenvolvimento das regiões do sul. A falta de distribuição justa de terras e de oportunidades levou a baixa escolarização e baixa qualificação de mão de obra. Além disso, a intolerância religiosa e a perseguição aos muçulmanos e aos judeus provocaram a expulsão ou a conversão forçada de milhares de pessoas que levaram consigo seus conhecimentos e suas habilidades. Assim, o sul da Espanha perdeu seu dinamismo econômico e cultural e entrou em um período de estagnação e atraso. Enquanto isso, o norte da Espanha seguia um caminho diferente. A região tinha uma estrutura agrícola mais equilibrada, com uma maior presença de pequenos e médios proprietários que cultivavam suas próprias terras ou as arrendavam. Isso fazia com que a produção de alimentos fosse mais variada e eles conseguiam vender o que sobrava nas cidades ou até mesmo em outros países. Além disso, o norte estava mais perto do resto da Europa, o que facilitava a troca de ideias, tecnologias e mercadorias. Essas condições prepararam o terreno para a Revolução Industrial, que ocorreu na Europa entre os séculos XVIII e XIX e que transformou radicalmente a economia e a sociedade. A Revolução Industrial foi um processo de desenvolvimento de novas máquinas, fontes de energia e meios de transportes que permitiram aumentar a produção e a eficiência das indústrias.
Esse processo exigia educação, capital e mão de obra qualificada, que eram mais abundantes nas regiões norte da Espanha. A Revolução Industrial trouxe novos desafios e oportunidades para as regiões espanholas. O Sul, que tinha uma economia baseada na agricultura, teve dificuldades em se adaptar às mudanças e em desenvolver uma indústria competitiva. Além disso, sofreram com a concorrência de produtos estrangeiros, que entravam no mercado espanhol com preços mais baixos e melhor qualidade. Por outro lado, o Norte, que tinha uma economia mais diversificada e dinâmica, aproveitou as vantagens da industrialização e se tornou a região com os principais polos industriais do país. A industrialização do norte da Espanha foi impulsionada por vários fatores. Em primeiro lugar, a necessidade de educação e habilidades comerciais. A indústria exigia trabalhadores e empresários com conhecimentos técnicos e capacidade de inovação. As regiões do norte tinham uma maior tradição educacional e comercial que remontava à Idade Média, quando se destacaram pela criação de universidades, escolas e corporações de ofício. Elas tinham uma maior abertura ao exterior, que lhes permitia acessar novas ideias e tecnologias. Além disso, tinham disponibilidade de recursos naturais. A indústria dependia de recursos naturais como carvão, ferro e água para alimentar as máquinas e produzir os bens. As regiões do norte tinham uma maior disponibilidade desses recursos, especialmente nas áreas montanhosas como os Pirineus e a Cordilheira Cantábrica. Essas áreas também tinham um clima mais frio e úmido que favorecia a conservação dos recursos e a geração de energia hidrelétrica. Um outro fator foi a existência de capital e de empresários. Era preciso investimentos financeiros para comprar as máquinas, construir as fábricas e de administradores para expandir os negócios. As regiões do norte tinham uma maior disponibilidade de dinheiro provenientes da agricultura, do comércio e da mineração. Além disso, elas tinham uma maior presença de empresários que tinham visão de mercado e capacidade de gerenciar riscos. Eles se beneficiavam das políticas de proteção e incentivo à indústria, que foram implementadas pelo Estado espanhol no século XIX. E por último, as economias de escala e de aglomeração. A indústria gerava vantagens competitivas para as regiões que já desenvolviam, pois permitia reduzir os custos de produção e aumentar a qualidade e a variedade de produtos. Esses benefícios eram reforçados pelas vantagens de produção em grande escala e de aglomeração, o que significa que quanto maior e mais concentrada é a produção, mais eficiente e inovadora ela se torna. O norte se aproveitou desses efeitos ao formar os grupos industriais, onde empresas relacionadas ao mesmo setor se agrupavam próximas uma das outras, colaborando entre si. Assim, o norte da Espanha se especializou em indústrias, como a siderúrgica, a têxtil, a química e a automobilística, enquanto o sul permaneceu focado em produtos agrícolas, como o azeite, vinho e as frutas. Essa especialização contribuiu para a disparidade econômica persistente entre as duas regiões, pois a indústria gerava mais valor agregado, mais emprego e mais renda que a agricultura. Essa disparidade se refletiu em vários indicadores sociais. Os últimos dados mostram que a taxa de desemprego no sul da Espanha era de 21,7%, enquanto no norte era de 12,4%. A taxa de risco de pobreza ou exclusão social no sul era de 38,9%, enquanto no norte era de 21,8%. A taxa de abandono escolar precoce no sul, 23,5%, enquanto no norte, 14,6%. A taxa de mortalidade no sul, de 82,6 anos, enquanto no norte era de 84,1 anos. Esses dados mostram que a disparidade econômica na Espanha não é apenas um problema econômico, mas também um problema social que afeta a qualidade de vida e as oportunidades das pessoas. Por isso, é importante buscar soluções para promover o desenvolvimento equilibrado e sustentável de todas as regiões do país. E você, o que acha dessa situação? Você conhece algum outro ponto que explique essa diferença de renda? Aguardo seu comentário aí embaixo. Agora, se você achou interessante essa diferença entre o norte e o sul da Espanha, creio que vai gostar de conhecer um minúsculo país que fica no meio das montanhas dos Pirineus, justamente entre a Espanha e a França, que é o lar secreto de muitos milionários europeus. É só clicar no vídeo que está na sua tela. No mais é isso. Se inscreva e deixa o like. Forte abraço.